De fato, a sociedade hoje ela está muito veloz, né? Tudo hoje é para ontem. O advento da digitalização, eu diria até da digitalização das relações, dos fatos da vida, né? O advento da internet, de aplicativos que a gente conhece hoje, dá a sensação de que nós estamos sempre adiantando algo no tempo de maneira mais eficiente e talvez eficaz, né? Então, a par disso, de fato, novos conflitos passaram a surgir a partir dessa realidade. Você disse bem quando disse que a cultura, de um modo geral, ela se transforma, as relações se transformam, mas no patamar em que nós estamos vivendo hoje, ele me parece muito diferenciado, porque as mudanças eram bem paulatinas, graduais. Se dizia antigamente que uma geração bíblica levava 40 anos, né? E hoje a gente percebe que parece que uma geração ela avança aí numa rapidez que a gente perde a conta. Então, nós temos aí algumas demandas em função dessa pressa de viver, dessa pressa de resolver, dessa pressa de receber, dessa pressa de sermos cobrados, né, todos os dias. Então, muitas leads estão nascendo a partir dessa nova realidade, né? A última que nós estamos observando e que foi colocada em discussão é a questão da inteligência artificial, por exemplo. A primeira coisa que se festejou, poxa, que coisa bacana, né? Você colocar num ambiente virtual a lembrança e a existência de alguém que já se foi, ou que não está ali, ou que não fez aquilo, substituindo simplesmente o rosto por algoritmos, né, por movimentos que a pessoa em vida ou em outro momento fez, você vai e coloca naquele rosto e parece que foi aquela pessoa mesmo que fez aquilo, né? Daí sem querer fazer publicidade, mas a publicidade daquele automóvel, né, que colocou a Elis Regina viva, cantando com a filha e tudo. Teve também uma homenagem de um site de compras, com o Zico, em que eles usaram a inteligência artificial para simular a voz do pai dele, pedindo para ele fazer um gol. Isso. Entendeu? Isso. E a voz é idêntica. Isso. A voz é idêntica. Então, assim, a gente tem que entender que, na verdade, esse movimento, essa voz, ela é a compilação de algoritmos, de movimentos que realmente aconteceram, mas o corpo pode não ser. E o que parece dar vida a essa realidade é o fato de que o movimento está bem sincronizado com a fala, com as ideias, com a imagem, né? Então foi festejada a questão da Maria Rita, mas também houve uma avalanche de perguntas sobre... A pergunta é qual é o limite disso? Qual é o limite disso? Para exemplificar. É aquela velha retórica, né? O homem querendo imitar Deus, né? Exatamente. O último exemplo que eu vi disso foi domingo agora, no programa da Globo, domingo à noite, né, em que foi feita uma retrospectiva dos 50 anos do programa, mostrando os personagens que estavam assistindo aquele programa de 50 anos como se eles fossem ainda jovens, né? Sim. E aí no final eles perguntaram, mas vem cá, como é que vocês fizeram isso? Eu não gravei isso, eu não fiz isso, mas era eu que estava lá, a gravação era recente, né? Então ficar bem claro que a gravação era recente, era o rosto deles com movimentos e tudo, né? Então aí surge a questão que foi levantada aqui. Muito bem, isso é para o bem, quer dizer, eu posso muito bem futuramente colocar a imagem do meu pai que se foi, eu tenho saudade, eu quero fazer uma homenagem para ele vem, né, diz assim, Cláudio, meu filho, né, Paulo, meu filho, estou lhe mandando um beijo, um abraço, e você vai sentir uma nostalgia com aquilo, vai se emocionar e tudo. Mas muito bem, qual é o lado oculto disso? Qual é o lado ruim? O lado o contrário da força. É que essa tecnologia pode muito bem ser usada também para destruir reputações, para servir como prova em determinados processos, para causar escândalos políticos às vésperas de uma eleição. Mas aí pode ser feita a perícia e vai ser descoberto. Vai. Mas qual é o... Exatamente. Em que tempo isso vai ser feito? Imagina a véspera de uma eleição, se colocando um político recebendo
um determinado valor da mão de outro político, propina, né? ou então um envolvimento, um escândalo sexual, colocando ele frente a frente com uma pessoa mais jovem, tentando forçar. Isso é possível? Sim, isso é possível. Então, de fato, ainda não existe legislação para isso. Mas aí a gente vai de encontro, né? A gente vai entrar num tema que as pessoas vão pontuar. Então temos que regulamentar as redes sociais. Aí gera aquela questão, e a censura? Quem vai fiscalizar, né? Ou seja, parece que a gente fica... Eu vou mais, Paulo, eu acho que não é nem regulamentar a rede social. É a questão da inteligência artificial. Não, então, mas eu digo porque essa inteligência artificial, ela vai se propagar. E ela se propaga através das mídias sociais. Sim. Mas eu concordo também que a gente não pode falar em censura à rede social, né? Evidentemente que há os limites extremos de pedofilia, essas questões aí, eu nem acho que seja censura, é aplicação da lei simples e pura. Agora, a questão da inteligência artificial, ela passa de fato por uma necessidade de regulamentação. Como eu posso usar? De que forma eu posso usar? Qual é a penalidade se eu usar isso de maneira criminosa? Eu tenho que criar um tipo específico criminal para esse tipo de conduta ilícita, né? Então, na verdade, o que precisa ser, penso eu, regulamentado é a utilização dessa tecnologia. Até porque mexe com tudo, né? O senhor estava falando aqui, quando o senhor falou em destruir a honra e tal, eu já fiquei pensando aqui, por exemplo, nos crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia. Não, eu falo... Como é que vai? Fora o crime específico da utilização desse mecanismo para propagar injúria. Exatamente. Essa é a questão.